pessoal, bem-vindo ao canal, vai ali rapidinho, deixa o seu comentário e, claro, compartilha com outros o conteúdo nosso. A gente vai falar hoje sobre o terror, a inconveniência da maioria dos professores. Observação de aula, vamos lá! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Se você ainda não foi ali, deixa o seu inscreva-se. Eu ia falar deixa o seu comentário, deixa também o seu comentário, mas claro, clique ali e receba sempre um aviso quando tiver vídeo novo aqui no canal. A gente vai falar sobre o que é muitas vezes o terror de muitos professores, que é observação de aula. E eu digo que é o terror porque é geralmente mal feito, é horrível. Eu já passei por experiências que não foram legais com observação de aula. É provável que você, como professor, já tenha passado por esse tipo de experiência também. Então, o que pode tornar esse momento, que é muito importante, muito legal, que deveria, na verdade, ser muito legal, em uma coisa que pode mudar a nossa carreira e a nossa forma de tanto receber feedback, como também ensinar. Uma das coisas que a gente tem que levar em conta, e que é um problemão muitas vezes, e eu já passei por isso como professor e como gestor de educação, eu tentei e tento evitar o máximo, que é quando a observação ocorre sem avisar com antecedência. Talvez você já tenha visto isso, já passei por escolas em que os professores chegavam para a aula e do nada o coordenador pedagógico decidia simplesmente: tô indo ver tua aula. Qual é o problema com isso? As aulas têm que ser preparadas. Querendo ou não, a observação de aula é geralmente um momento estressante para o professor e também para os alunos. Os alunos imaginam que, o coordenador, que na cabeça do aluno é o diretor, está vindo ali para observá-los, né? Para ver o que eles estão produzindo em aula, e não necessariamente o professor. E para o professor, gente, vamos ser sinceros, existem aulas que talvez não sejam as melhores para observar. É revisão para a prova, é alguma aula com um tópico que não é tão interessante. Então, sempre quando você for observar uma aula, avise o seu professor. Não faça isso do nada. E por que isso é importante também? Isso te dá a oportunidade de que aquele professor tenha claro, te dê uma cópia do plano de aula para aquela aula específica. Lembra qual é o objetivo inteiro de uma observação de aula? É levar aquele profissional, aquele professor, a refletir na prática de ensino dele, na prática pedagógica, para melhorar a sua prática. Não é simplesmente assistir aula para ver o que tem de errado, punir o professor. Não. O objetivo é para que ele reflita na sua prática e que ele, claro, melhore a sua prática pedagógica. Existem escolas que definem um plano de observação de aula para o mês todo e outras definem para o semestre, então o professor já sabe em qual momento o coordenador pedagógico vai vir assistir uma das suas aulas. E também existem outras instituições que planejam peer observation, que é quando o seu colega vem assistir a sua aula, um outro professor. Eu gosto dessa prática, eu acho que é uma das que funciona melhor também, quando você tem professores observando outras aulas e, claro, discutindo como essas aulas foram, como elas podem ser melhoradas. É uma coisa que funciona bastante. Agora, então primeiro, avise que você vai assistir a uma aula, tenha um plano de aula para que você possa seguir o que está acontecendo e, claro, faça suas anotações daquilo que está acontecendo em aula. Um outro grande problema que acontece muitas vezes com a observação é que quando ela termina, muitos coordenadores deixam passar muito tempo até se reunir com aquele professor e discutir como foi a aula. Os guinea pigs. Algo que é infelizmente muito comum após a observação de aula é que alguns coordenadores deixam passar muito tempo para discutir como foi aquela aula que foi observada. Então o que tem que ser feito? Terminou a aula, o quanto antes se reúna com aquele professor para discutir como foi como foi a aula. É claro que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas de uma vez só. Então seja específico. Defina um plano de ação baseado naquilo que você observou com o professor. A gente geralmente pergunta para aquele professor como ele acha que foi a sua prática, como foi a sua aula. E a partir daí a gente determina o que é mais importante. É claro que se a gente estiver olhando com um olhar crítico para um outro profissional,
Nós sempre vamos encontrar coisas que precisam, que podem ser melhoradas. Mas, de novo, qual é a prioridade? O que é mais importante que aquele professor reajuste, melhore ou corrija para que a sua prática realmente possa influenciar de forma positiva os seus alunos e o negócio como um todo? Então, de novo, preciso definir um plano de ação. Mas dentro disso, existe uma outra coisa que às vezes acaba afastando até os professores dessa prática de observação de aula, que é o fato de que o coordenador não tem embasamento teórico, não tem recursos para oferecer e ele simplesmente fala coisas sem recurso nenhum. Algo do tipo, olha, eu percebi que a pronúncia que você usou para a palavra X não é a mais correta. Tudo bem. Então, qual é o recurso que você, como coordenador pedagógico, vai dar para o seu professor para que ele consiga alcançar aquela meta? Se ele tem que melhorar a sua pronúncia, por exemplo. Ou então, eu percebi que você tem o seu tempo de fala durante a aula é muito alto, você tem que deixar os alunos se expressarem mais. Tá, se é esse o objetivo, como coordenador, quais são os recursos que eu vou poder dar para esse professor para que ele melhore aquela habilidade específica? Então, de novo, está nas suas mãos como coordenador ter os recursos que aquele professor precisa para melhorar. Então, de novo, observação de aula não precisa e não deve ser uma época de terror. É, na verdade, uma época de crescimento, de melhora, e está nas mãos do gestor, do coordenador pedagógico, conseguir fazer com que esse momento seja o melhor para todos os envolvidos, mas em especial para os alunos que são os que vão continuar ali recebendo o conteúdo daquele professor que foi observado. De novo, para a gente concluir, o que eu preciso quando eu penso em observação de aula, o que eu preciso? Avisar com antecedência, definir um plano de aula com aquele professor, observar a aula focando em poucos pontos para melhoria, definir um plano de ação com os recursos que aquele professor vai precisar para melhorar naquelas áreas. Com isso feito, a gente consegue com certeza melhorar a qualidade do serviço que nós oferecemos na nossa instituição. E aí, gostou? Deixa o seu like, seu comentário, vai ali, inscreva-se no canal e, claro, conte conosco na Hikma Advisor para mais informações sobre capacitação para equipes de educação. Até a próxima, gente!